Boa tarde, gente. Como eu havia durante a semana programado com vocês, eu vou falar um pouquinho aqui nessa live sobre o sentimento de inferioridade e o complexo de inferioridade e como isso pode trazer sequelas e dano real para a nossa vida. Eu tô um pouco nervosa, minha primeira live ao vivo. Eu ia deixar gravado no IGVT, mas como eu não sei quanto tempo vai durar, eu acho que talvez dê tempo, eu vou deixar, senão vai ter que ser só por aqui mesmo. Eu fiz um monte de lembretes pra mim, então não estranhe se eu parar pra ler alguma coisa, tá bom? Sejam bem-vindas. Eu sei que hoje é sábado, né? Tem muita gente que não tá por aqui, mas eu vou começar. Sentimento de inferioridade todos nós temos. Todo ser humano, quando nasce, ele é inferior ao seu meio, aos seus pais e a tudo aquilo que o cerca. Então, todos nós temos dentro da gente o sentimento de inferioridade. Nascemos com isso e precisamos desse sentimento para evoluir, para alcançar novas conquistas. Então, quando a criança se percebe inferior a algo ou a alguém, por exemplo, uma criança que dentro do seu meio percebe-se que não consegue andar, né? Esse sentimento de inferioridade, para ele, serve como um impulso, como uma mola percursora que faz com que ele vá atrás, que ele consiga conquistar esse novo desafio, que no caso seria o caminhar. Esse sentimento de inferioridade na vida adulta também existe. A todo tempo, quando a vida traz novos desafios, que você se ver ainda incapaz de conquistar ou incapaz de fazer algo, você é inferior àquilo. Mas nas pessoas que não têm complexo de inferioridade, que nesse caso já é uma patologia, isso serve como uma mola para fazer com que você vá atrás, que você busque. Quando a criança, na sua infância, os pais te limitam, né? Você pode, quais são os seus direitos, o que você deve ou não fazer, naquele momento ela também se percebe inferior. E faz com que ela queira se igualar ao pai e à mãe, daí criando os seus princípios, os seus valores, que futuramente nortearão a vida desse adulto. Complexo de inferioridade já é uma patologia. Então eu vou recapitular um pouquinho com vocês aqui. O sentimento de inferioridade todo ser humano carrega em si. Toda criança nasce com o sentimento de ser inferior aos seus pais, inferior ao seu meio, inferior ao seu irmão mais velho, a toda a ecologia que o cerca na sua vida. Sentimento de inferioridade sentimos toda vez que na vida adulta também encontramos desafios desconhecidos pra gente, algo que você ainda não saiba fazer. Mas esse sentimento, que é normal e que todas as crianças possuem, serve como uma mola que te leva pra cima. Uma mola que faz com que você queira evoluir e que você queira aprender. Todo ser humano na vida tem pelo menos 3 desafios. O desafio social, que é se adequar ao seu meio social, à sua família, ao seu clã. O segundo desafio é o meio profissional, é aquilo que você exerce, então você tem que exercer aquilo com qualidade, você tem que ser de alguma forma bom o suficiente. E o desafio sexual, que é se satisfazer de forma normal ao seu prazer sexual. Então, de forma normal ao seu prazer sexual. Quando o ser humano, saindo da sua infância, indo para a sua vida adulta, se frustra em uma dessas 3 coisas, podem surgir daí o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, diferente do sentimento de inferioridade, que ele vai diminuindo aos poucos conforme você conquista aquilo que te deixava inferior, conforme você, por exemplo, eu hoje sou inferior a uma doutoranda. Digamos que eu tenho uma colega da minha profissão e ela tem doutorado. Eu ainda estou na graduação, então eu me sinto inferior a ela, né? Quando eu conquistar o meu doutorado,
estaremos iguais e aquele sentimento de inferioridade deixa de existir. Agora, o complexo não. O complexo, ele vem como uma ferida moral, como um espinho na alma. É como se você tivesse uma cicatriz e ela ficasse dolorida para sempre na sua vida. O complexo de inferioridade, ele vem acompanhado de uma patologia. O complexo pode ser criado, no estudo que eu preparei para vocês, do psiquiatra Napoleão Teixeira, ele traz 3 momentos, assim, que a maioria do complexo de inferioridade se forma, se concretiza. O primeiro é no meio familiar e escolar, e quando eu falar escolar, vocês vão dizer, no bullying? Sim, no bullying. Mas também naquele professor que de alguma forma ridiculariza aquele aluno, naquele professor que por algum motivo não ouviu aquele aluno, e aquele aluno, o que inicialmente era um sentimento de inferioridade, se torna um complexo. Como eu disse antes, é um machucado, uma ferida na alma. Quando você é gordinha na sua infância e você sofre chacota, quando você é comparado ao seu irmão ou à sua irmã porque ela é mais magra, ela é mais bonita ou ela é mais inteligente, quando isso não é superado na transição da sua infância e adolescência para a vida adulta, ela pode sim se tornar um complexo de inferioridade. Então, as causas que aqui o psiquiatra Teixeira diz, e eu gostei muito desse estudo, por isso eu trouxe esse estudo para vocês, dentro de Nietzsche, de vários outros, né, filósofos e psiquiatras, que tinham psicólogos que eu pesquisei. Então, a influência do meio familiar e escolar, né? No meio familiar também, gente, tem quando você não permite que essa criança exerça funções que ela já tem capacidade para fazer. Então você diz assim pro seu filho vai pegar um copo de água e você tem medo dele se machucar e não permite que ele faça. E ele já tinha capacidade para isso. Isso pode criar nele também, além do sentimento de inferioridade, e achar que ele nunca será bom o suficiente para fazer algo e futuramente vir se tornar a ser um complexo de inferioridade. Por que eu tô falando tanto das crianças? A maioria das minhas seguidoras são mulheres e a maioria em fase reprodutiva, né? A maioria aqui tem ou pretende ter filhos. Então eu tô falando um pouquinho disso porque isso machuca tanto a vida da gente. Eu pesei 125 quilos. Eu sei o que é se sentir inferior a milhões de pessoas. Eu sentia um complexo de inferioridade e eu acreditava que eu não podia emagrecer e que eu não conseguiria. Mas eu venci. Eu venci não só o sentimento, como o complexo. Eu usei isso como uma mola que me fez mudar e me fez evoluir. E você pode fazer a mesma coisa. Dentro do meio familiar também é importante a gente dizer que o excesso de mimo na criança também pode causar complexo de inferioridade. Dentro de casa, a criança tem poucas vitórias, poucas conquistas, e vocês fazem uma festa exacerbada, né? Uma comemoração muito maior do que aquilo que realmente foi aquela pequena conquista. Isso faz com que essa criança se torne um adulto que, quando estiver aqui fora, no mundo real, que é difícil, que tem sim muitos desafios, ele não consiga superá-los. Porque o pouco que ele fez já era suficiente para ele receber todo o mérito que ele acreditava ser suficiente. Então, aquele sentimento de ser inferior se concretiza. É como se criassem raízes nesse ser humano. E na vida adulta se torna um complexo de inferioridade. E o terceiro é inferioridade real, psicológica e física. Quando a pessoa tem alguma deficiência, sejam bem-vindas, meninas, quando a pessoa tem uma deficiência real, por exemplo, eu tive uma amiga, Flávia Haddad, em Cuiabá, linda, maravilhosa, sempre admirei muito, ela sofreu um acidente de carro e ficou paralítica. Isso é um complexo de inferioridade? Sim, a todas as pessoas, um sentimento de inferioridade às pessoas que andam. Isso é um sentimento que todo ser humano pode ter. Ele é real, no caso dela era físico. Ela usou esse sentimento de inferioridade não
para se diminuir ou permitisse que ele se aterrasse, que ele criasse raízes, se tornando um complexo. Ela fez deste evento e dessa inferioridade real, como uma mola propulsora, mudou a vida dela completamente. Hoje ela é uma psicóloga maravilhosa, anda pelo país, viaja, faz workshop de empoderamento feminino e deu tudo certo. O sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade, ele pode desencadear duas coisas. Primeiro, é o que eu vou falar primeiro, da compensação protetora e dissimuladora, que eu já falei, que se você vangloria demais essa criança e ela tem pequenos desafios que não é proporcional à quantidade de vitórias que você festejou, isso cria nela o sentimento, quando ela tá aqui na vida, na selva de pedra, a sensação de que ela não vai conseguir, porque o pouco que ela fez dentro de casa já foi muito. O complexo de inferioridade, ele pode levar você ao heroísmo, a grandes conquistas na sua vida, ou a um ser diminuído, a um ser que busque de alguma forma compensar. A consequência do complexo de inferioridade, ele vem na compensação. Todo ser humano que tem um complexo de inferioridade, ele vai compensar de alguma forma. Algumas pessoas vão compensar, como eu falei da Flávia, para o bem, né, para a evolução, para progredir. Outras pessoas vão compensar fingindo ser aquilo que não conseguiu ser, porque se ela tivesse conseguido, isso ia mudar do sentimento de inferioridade, ela simplesmente ia diminuir e ia deixar de existir, porque ela conquistou aquilo que era inferior a ela, entende? Quando você tem o complexo de inferioridade, por exemplo, essas crianças que invadem as escolas atirando, segundo esse psiquiatra, isso é devido à compensação. Depois geralmente é comprovado, pelo menos em todas que eu já vi, que eles sofriam bullying, né? Que essas crianças eram chicoalhadas na escola, e isso fez com que elas tornassem um espírito vingativo e cometessem esses crimes. Isso é quando o complexo de inferioridade é usado usado não, né? É a forma que ele consegue. Ruim. Quando ele não consegue usar esse sentimento, esse complexo, para conquistar aquilo que o fazia inferior. E isso é muito importante, gente. Por que eu tô falando isso aqui, eu sendo coach de empoderamento feminino, de emagrecimento? Porque o que difere um do outro é uma coisa muito simples: escolhas. A escolha que se faz com aquilo que a vida lhe traz. A mesma criança que sofreu bullying pode sair de lá e se tornar um professor, fazer diferente de todos que passaram pela vida dele, se tornar um mestre e ajudar a humanidade a dar mais um passo para a evolução. Essa mesma criança pode sair daquele bullying, sair daquela escola, comprar uma arma, voltar lá e matar não sei quantas pessoas. Isso tudo, gente, vem de uma decisão que se faz com aquilo que a vida lhe trouxe, com aquilo que a vida lhe dá. Deixa eu achar aqui. Adler denomina o complexo de inferioridade quando o indivíduo usa como compensação fingir ser o que não é. Adler denomina como falso estilo de vida. E deixa eu procurar só uma coisa que eu separei aqui para vocês, gente, que eu achei bem interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo? Machado de Assis. Ele era negro, nascida do morro, epilético, ascendente de tipógrafo, humilde e mesmo assim se tornou Machado de Assis. Ele tinha, assim, estudos mostram que ele era um complexado, que ele tinha complexo de inferioridade e que usou isso para se tornar Machado de Assis. Isso tudo, gente, porque vem da decisão que você... O Walt Disney, por exemplo, era um paralítico, ele era paralítico de um braço, e isso não impediu ele de fazer e conquistar, né, de deixar pra gente
A Disney, né? Não preciso falar mais nada. E toda a magia que tem por trás disso. Todo mundo tá muito na moda agora falar aquela frase assim, né? Deixa eu já. O que não me mata me fortalece. Mas isso foi dito por Nietzsche, que era um adolescente que tinha problema de visão muito sério, tímido, viveu a vida inteira na solidão, tinha problema em se relacionar, mas ele tomou a decisão de que aquilo que não matasse o fortaleceria e se tornou Nietzsche. Quando eu digo isso para vocês, é para que vocês possam compreender que problema. Sabe quando você tá no meio de amigas e você acha que elas estão reparando naquela roupa que você tá usando? Quando alguém cochicha, você acha que estão falando de você? Isso, gente, é um sentimento de inferioridade. Quando você tá no seu trabalho e você não fala, você não ergue a voz, você não diz a ideia que você tem, porque você acredita que as pessoas não querem te ouvir, ou que não vão te ouvir, ou você quer educar os seus filhos, mas você não vai falar porque eles não vão te obedecer. Tudo isso é um sentimento de inferioridade, que nós podemos sim mudar a chave. Eu fiz isso com a minha vida. Eu engordei. Gente, eu fiquei pesando 125 quilos. E eu virei a chave. Eu emagreci 55 quilos quando eu fui capaz de virar a chave. E de acreditar que eu sim podia deixar de ser inferior àquela pessoa que eu achava linda, maravilhosa, e que ela tinha emagrecido e que ela era linda. E eu conquistei pra mim tudo aquilo que eu quis. Eu usei esse sentimento não pra me vitimizar, mas pra conquistar e me tornar aquilo que eu admirava. Por favor, se você não está satisfeita com a vida que você tem hoje, se você acha que você não vai conseguir, usa esse sentimento a seu favor. Tome a decisão de conquistar, sim. Gente, vocês concordam comigo que Deus é perfeito e maravilhoso e sábio? Ele te fez. Se ele fez você, você já deu certo. Pega esse sentimento, não deixe se transformar em um complexo. Antes disso, conquiste aquilo que te inferioriza. Se você tem um marido, um namorado que te inferioriza, fala que você não dá conta, se fortaleça. Liberte-se. A decisão, a consequência dessa decisão é a sua liberdade de escolha, de vida. Sentimento de inferioridade todos nós temos. Eu tenho diante de você. Diante de algo que você é muito boa na sua vida e que eu não sei fazer. Mas eu posso sim conquistar e aprender. Tudo que um ser humano é capaz de fazer, eu também sou. E você também é. É importante que você acredite nisso. É importante que você tenha fé e que você acredite em você. E tá tudo bem se demorar, porque o seu tempo é o tempo certo. E tá tudo bem se você fizer diferente, porque o seu jeito é o jeito certo. Chega! Chega de se inferiorizar. Chega de se sentir diminuída, de sentir que todo mundo te persegue, de achar que as pessoas não vão acreditar em você. Chega! Isso não existe. Tome a decisão de fazer contrário daquilo que te inferioriza. Conquiste. Conquiste tudo aquilo que para você parece impossível. Não é aquilo que a vida traz para você. É o que você faz com que a vida traz. Eu separei uma frase para vocês aqui que eu achei tem muito a ver. Não é a ferramenta que a pessoa possui, e sim a maneira de usar que determina sua posição na sociedade. Não importa o que se traz na vida, importa sim o que se fará com o que se traz. O que você vai fazer hoje com esse sentimento de inferioridade em relação a algo, alguém ou alguma coisa que tem na sua vida? Você vai decidir ser como os fracassados que fingem ter conquistado? Ou você vai verdadeiramente fazer como Machado de Assis e conquistar?
Quer ver a diferença? Tem um ditado que eu ouvi uma vez e fez muita diferença na minha vida. Tinham dois trabalhadores trabalhando, dois pedreiros trabalhando no sol quente, numa cidade como Cuiabá, que eu morei. Gente, Cuiabá é muito quente. E passou alguém e perguntou a um deles: o que você está fazendo? E ele disse: eu tô aqui nesse sol, me matando de trabalhar, passando sede, suando, eu quero ir para minha casa, eu não aguento mais isso. E perguntou para o outro: e você? E o outro lhe disse: uai, você não está vendo? Eu estou construindo, levantando uma linda catedral. Tudo depende do que você vai decidir fazer com aquilo que a vida te traz. O seu sentimento de inferioridade hoje pode te destruir, mas também pode te reerguer como fez comigo. E eu desejo de todo o meu coração que você consiga. E se você precisar, eu estou aqui. Conte comigo, tá bom? Um abraço, meu nome é Isabel Moura, eu sou coach em emagrecimento, coach em empoderamento feminino. Me procurem, tá bom? Se você quiser sair do estado atual que você se encontra hoje e alcançar voos, tá bom? Em pouco tempo, em 10 semanas, mudar a sua vida, me procure, porque isso é possível. Eu fiz comigo. Eu tenho autoridade nesse assunto, porque eu não li num livro. Eu não ouvi alguém dizer, eu vivi. Eu fui lá e fiz. E você? Você vai fazer ou vai ficar esperando que alguém faça por você? Um beijo.